Ai, que saudades. E Amanda, como você tá? Tô bem. Te contei que eu tirei 960 essa semana para trás? Não, é sério? Em redação? Sim, agora minha média tá 960, 920. 960, 920. Arrasou demais. Que isso, menina? Nossa, só sucesso. Agora é aumentar de matemática, né? Porque desse lado aí eu choro. Nossa, e o problema é que a matemática é muito importante, né? A gente não consegue fugir. Eu tirei 960 no meu Enem também na redação, só que a matemática fez. Não deu para mim. Mas você vai conseguir, vai dar tudo certo. É só repetição e foco, repetição e foco. Matemática não tem jeito. No segundo Enem O que eu negócio, tentei, meu problema é que eu não gosto de matemática. E não gosto de fazendo exercício. é porque é muito chato, né? É insuportável. Eu Mas não gosto, não é porque eu tenho dificuldade de aprender, é porque eu não sei. Eu nunca peguei assim para querer aprender. Agora que eu tô pegando para querer aprender e tô aprendendo. Eu não gosto porque eu não sei. é, não, eu entendo Esse super. é o problema. É muito mais Mas difícil quando gostar eu das pegar, coisas eu que a vou gente não ficar conhece, chata em né? física. Não, tem tempo ainda e vai dar tudo certo. O que me ajudou muito em matemática, eu tive que tentar mais de uma vez o Enem para conseguir, né? Foi entender que matemática é uma linguagem. É exatamente igual ao português, sabe? Tem as estruturas delas, as frases, equações são exatamente igual a frases. Você tem ordens em que você pode colocar as coisas, ordens em que você não pode colocar as coisas. Dependendo do jeito que você estrutura, você muda o sentido. E aí isso vai me ajudando muito em álgebra, sabe? Principalmente, assim. E tentar ver desse jeito como uma linguagem me ajudou pra caramba. Agora, a geometria eu continuo a negação, porque eu simplesmente não consigo imaginar aquelas coisas, entender como elas funcionam. Coisa espacial, assim, eu não consigo. Mas aí já ajudou demais. Então, às vezes, Geometria, você acredita que eu consigo? Eu consigo é... ver, tipo, numa imagem, 3 triângulos, blá, blá, blá. Mas eu não lembro a fórmula, aí eu não consigo fazer. Nossa, não, lembrar a fórmula é... Eu não sei como as pessoas têm essa capacidade. Aqui, Amanda, como que você foi no simulado, na parte de linguagens? Fui bem. Eu tirei, acho que foi 71 ou 72, não lembro. Vai, tá... Matemática foi uma negação. Eu não vou mentir. Não, mas não é a negação, sempre tem jeito. É um pequeno erro de percurso aí. Tem que pensar assim. Um pequeno erro, Tite. Eu tirei 34 ou 35, eu acho. Uma Mas na fora de negação. matemática ou matemática e natureza? 34 em Não, 45. matemática e natureza. Então tem que dar uma pegada firme, né? Vou Tem jeito, pegar, é porque eu tô foco muito ruim. intenso. Eu realmente sou uma negação em matemática. Eu prefiro ler o texto, esses textos de português, que eu acho bem mais vantajoso. Ah, mas é bem mais gostoso mesmo, cansa muito menos. Titi, Você pra você já ter uma olhou? noção, eu não sabia nem como é que usava a regra de 3. Eu não sabia se eu usava ela inversamente proporcional ou proporcional. Aí, quando era proporcional, eu usava inversamente. Quando era inversamente, eu usava proporcional. Aí Aí foi tá por isso bem assim, vários problemas, né? que veio a minha cara fazer um negócio desses. Nossa, não, troco tudo. Você acha que eu tenho salvação, Titi, para medicina? Será? Ó, se eu tive para direito, você tem para medicina. Pensa assim. Que eu também era exatamente assim. Meu primeiro Enem, eu acertei acho que 11 questões das 45 de matemática. Aí tava assim, um horror, um horror, um horror. Aí falei, não, vou ter que aprender. O que eu fiz também, além de esse negócio de olhar como uma linguagem e tudo, foi. Eu tinha um amigo que era muito ruim em linguagens, muito ruim assim, zerava várias redações e tal, tava mal mesmo.
E era muito bom em matemática e natureza, principalmente física. E eu sempre fui muito ruim em física e química. Aí a gente começou a corrigir as coisas um do outro e explicando um para o outro o que estava errado. E aí a gente passou, assim, os últimos 3 meses antes do Enem estudando juntos. Só juntos, assim, sempre. E aí isso ajudou pra caramba. Então, você conhecer alguém que é bom em matemática, às vezes junta com essa pessoa. Porque normalmente quem é bom em matemática é ruim em linguagens, quem é bom em linguagens é ruim em matemática. Então, às vezes você acha uma pessoa, vocês fazem dupla de estudos e seguem em dupla. Porque aí facilita demais, cara. Fiz Porque isso ano passado, teacher. Eu namorei com um menino, viu? você namorou com um menino? Sim! Mas a Eu matemática levei não para um aprendeu. chifre. Aí o estudo acabou. Pois é, esse é o problema. Você tem que achar alguém que você não vai querer namorar. Ah, o teacher era muito fofinho, né? Mas ele não prestava, não. Poxa. Ele passou, acho que foi em computação. Computação, no pré-ENEM. Ah, que massa. Muito bom. Ah, eu não achei massa, não, teacher. Já que não prestava, então ruim para ele. Esse meu amigo que me ajudou a estudar na época, ele também foi para computação. Esse povo que gosta de matemática. Ah, esse povo de computação, viu, teacher? Não presta. Como amiga, ele era legal, mas sempre foi só amigo. Então, como amigo, ele era legal também. Como namorado, não prestava muito, não. Botar a barreira ali, ó. Esse aqui vai me ensinar matemática e acabou, entendeu? Nem encosta. Nem esfrega braço com braço ali quando estiver estudando um do lado do outro. Que aí não pode Pode deixar, teacher, já vai ser nesse esquema agora. Ó, vamos dar mais 2 minutinhos para ver se mais alguém aparece. Senão, eu acho que eu vou revisar com você o Enem de 2020, porque o que eu ia fazer era revisar o simulado. Mas se foi tão bem no simulado, eu acho que vale mais a pena a gente dar uma olhada no Enem mesmo. Depois você revisa esse negócio comigo de crase e a vírgula obrigatória, que esses 40 pontos que eu perdi foi nisso, foi em uma crase e 2 vírgulas. Ai, que ódio, reviso então. Mas aí posso revisar semana que vem? Faço uma revisãozinha dessa, porque eu tenho que me preparar. Eu posso passar rapidinho pelo que eu já tinha passado. Enquanto a gente está aqui esperando, eu vou pegar aqui os que eu já fiz e repassar com você. Aqueles que eu já dei na aula? Pode, fica à vontade. Beleza, deixa eu pegar aqui. Se eu tirar 1000, eu te ligo para te avisar, tá, Titi? Eu vou ficar chata, viu? Aí eu quero que ligue mesmo, vai ter comemoração, porque, gente, tirar 1000 no Enem, a glória, né? É um evento. Ó, vamos ver aqui. Você tá vendo aí? Tô sim. Ok. Titi, eu acho que você tem que avisar no grupo que você chegou, senão os meninos não lembram de entrar. Ah, verdade, deixa eu avisar ali. Eu sou tão ruim de WhatsApp que eu sempre esqueço de mandar os avisos, sempre esqueço de olhar as coisas. Pronto, vamos ver aqui. Ok. Sobre a crase. Qual foi a frase que você errou a crase? Você tem ela fácil aí? Se eu não tiver fácil, depois você me manda. Eu não tenho ela fácil, não. Eu tenho o texto. Porque o negócio da crase é que ela tem que ser, você tem que transformar ela em intuitiva para você parar de errar, sabe? É muito difícil você lembrar de todas as regras, porque são 17 regras de crase, sabe? Então, eu coloco onde eu acho ela bonitinha, onde eu acho que ela combina, igual a vírgula. Não, mas é isso. Quase sempre funciona. O instinto tem que ser esse mesmo, sabe? A gente vai aos pouquinhos acontecendo, assim, e garantindo que tá tudo certo. Mas a parte mais importante de pensar da crase é dos momentos que você está em dúvida. Que aí você vai tentando fazer substituições para ver se a crase deveria ou não deveria estar ali, sabe? Eu acho que tentar rever todas as regras de crase, tentar pensar em como ela funciona, vai ser muito difícil na hora da redação, coisa demais para fazer. Você tem que focar sua energia em outros lugares, sabe? Então, tentar substituir para o masculino e ver se
ficaria ao, aí você sabe que você tem que substituir. Se você mudar a segunda palavra para o plural, se a segunda palavra estiver no plural, você vai manter o A no singular, nunca vai ter crase. Se a segunda palavra estiver no plural e o as também estiver no plural, aí pode ter crase, aí você faz substituição para ver se fica aos. Você vê se você consegue mudar para outra conjunção, então para, por, e ver se o a continua, quando você fala isso, então para a, por a, e aí você sabe que tem uma crase ali sim. Porque o que a crase é o a mais o a, né? E aí você põe o sinalzinho só para falar que é um duplo a, é só um sinal gráfico, assim. Não conta como um acento, é um sinal gráfico que está marcando uma parte estrutural do texto. E aí, o que você precisa fazer para garantir que você não vai errar a crase é você entender a estrutura do que você está falando. A melhor forma de entender a estrutura do que você está falando é tornando isso intuitivo. E quando você não tem certeza que a sua intuição está te falando, você ir fazendo essas substituições, sabe? Você sabe a musiquinha das preposições? Não lembro. Ela é ótima para você testar isso. Eu vou cantar. Desculpa por essa experiência. Oi, Fernanda, tudo bem? Boa noite. Vou cantar as musiquinhas das preposições aqui. É a seguinte. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, ante, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. É uma musiquinha para você lembrar quais são todas as preposições. Eu vou mandar para vocês por escrito. Deixa eu parar de compartilhar aqui rapidinho. Essa musiquinha me lembrou alguma música. É uma musiquinha, a algum melodia reggae infantil, assim, que todo mundo conhece, sabe? Para ficar na sua cabeça. E aí, se você grava com a letra... Vou gravar essa musiquinha. Igual a do seno e cosseno. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Exatamente. Ante, após, até, com, contra, de, desde, em... para, perante, sem, sobre, trás. Será que se jogar no Google, eu acho a melodia, que aí fica até mais fácil? Aqui. Vou mandar no texto aqui. Aqui, ó. Achei a musiquinha. Nossa, com um disco horrível por trás. Se você aprende essa musiquinha, você lembra muito mais fácil quais são as substituições que você pode fazer. Aí você substitui o A que você acha que talvez tenha crase por uma dessas preposições e você vê se o A se mantém. Se na sua cabeça faz sentido o A se manter. Se fizer sentido, isso significa que você tem que colocar a crase sim. Se o A sumir e não fizer diferença, aí você pode deixar sem crase. Essa é uma diquinha fácil para evitar erros. Mas aí as de vírgula, Amanda, que você perguntou, a gente fica para a próxima aula que ela é um pouquinho mais complexa, tá bom? Vou ver se eu acho algum material de vírgula bom para te passar, para ajudar a decorar. Bom, já que estamos Amanda, Fernanda e eu somente aqui, Fernanda, você tá bem? Como você tá? Tá ouvindo a gente? Ok, talvez a Fernanda esteja ocupada, mas é o seguinte, eu tinha pensado da gente revisar o simulado. Aí fazer todas as questões, eu combinei com a Polly que eu vou fazer as questões de 1 a 22 e ela vai fazer... Nossa, minha rua hoje tá um silêncio, uma paz, vocês estão vendo, né? Mas, enfim. Acontece aqui em casa também tá nessa paz, nesse silêncio. Nossa Senhora, o que esse povo tanto faz na rua, meu Deus.
Mas aí, ó, eu combinei com a Polly, eu vou revisar as questões 1 até 22 com vocês, e ela vai revisar da 23 até a 45. Eu queria fazer com vocês todas as questões para garantir que vocês estão pegando bem o método de fazer questão de linguagem, que é o que eu mais quero passar. Só que talvez seja melhor a gente fazer exatamente isso, só que com as questões do Enem de 2020. O que vocês preferem? Fazer o Enem de 2020 ou rever o simulado? Eu preferiria o Enem de 2020. Aí você pode me dar uma dica sobre como fazer as questões? Porque quando eu fui fazer o simulado, eu estava fazendo o texto, depois as perguntas, depois as respostas. Depois eu inverti, aí acabava que eu ficava lendo a mesma questão várias vezes, aí gastou mais tempo. Aí uma que é mais eficaz, que é uma vez só que você lê e já entende. O negócio de ler uma vez só é você bater o olho na questão, rapidinho assim, só para saber qual que é o tema principal, ler o texto, aí ler a questão e as respostas. Esse é o método que eu sinto que mais faz sentido, porque quando a questão é muito direta, você economiza tempo. E quando a questão é muito complexa, você não perde tempo. Porque se você tenta ler toda a questão e todas as respostas antes, se a questão for muito complexa, você esquece, se embaralha todo e não consegue, quando você vai ler o texto, entender o que está acontecendo, você tem que voltar de novo para ler as respostas de novo. Se o texto for muito longo, quando você chegar nas respostas, se você ler direto, você já esqueceu. Então, lê a questão, o textinho que está te indicando o que fazer, depois o texto, depois as respostas. Então, em vez de fazer ou direto de cima para baixo ou direto de baixo para cima, você faz meio, início e fim, entendeu? Entendi, eu vou fazer isso. Porque no simulado eu gastei muito tempo tentando várias formas. Mas o bom do simulado é que você pode fazer isso de um jeito mais seguro, sabe? Por mais que seja ruim perder tempo no simulado, é nesse momento que você está fazendo muitas questões que você consegue, de fato, testar o que funciona para você, sabe? Porque tem gente que lê sempre direto e isso é o melhor jeito para a pessoa, que menos confunde. Tem gente que lê ao contrário, é o que sempre dá certo e é o que acontece. Você tem que aceitar um pouco também as suas próprias superstições de prova, sabe? O que você sente que funciona melhor para você se colocar no estado mental mais tranquilo. Então, se você tentar fazer umas questões, fazendo isso, de começar pelo meio, aí ler o texto e depois as respostas, e você perceber que está confuso para você, volta a ler direto. Porque o direto é o que a gente é mais acostumado a fazer. Normalmente é o modo default, que todo mundo sabe fazer, e que às vezes vai te fazer gastar um pouco mais de tempo, mas nada radical. O importante é que a coisa funcione. Por exemplo, eu tenho muita superstição de que todo mundo sempre coloca a resposta de uma questão que está no início da prova mais para o final da prova, para ver quem está prestando atenção na prova inteira. Ou porque você não tem originalidade suficiente para fazer 45 questões sobre linguagens, então, eventualmente, os temas vão se repetir. Então, eu sempre tive mania de fazer prova ao contrário, porque aí, às vezes, eu achava um tema de uma questão que estava lá no início, no meio da prova, e aí, quando eu chegava nessa questão do início, eu já sabia. Então, eu sempre começo a fazer a prova pela última questão e vou voltando. Mas isso é uma coisa minha, uma superstição minha que eu tenho desde, assim... Deixa eu esperar o ônibus passar, gente, um segundinho. Pronto. Isso é uma questão minha que eu tenho desde, assim, sexta série, eu tenho mania de fazer assim, sempre fiz assim. Então, quando chegou no Enem, eu fiz assim, porque tentar fazer a prova direto ia me deixar estressada, então não vale a pena. Aí, assim, eu passo esses métodos para vocês terem opções, caso o que vocês estejam fazendo não está funcionando para vocês. Mas não se sintam obrigados a mudar o método de vocês. O que vocês precisam fazer é o que funciona. Enfim, vamos lá, então. Vamos ver se a gente consegue fazer umas 4 questões aqui da prova de linguagens do Enem de 2020, que foi uma prova difícil, com muito texto, foi uma prova longa, 32 páginas, cansativa e tal, então é bom para a gente ir pensando como economizar energia. Vamos testar alguns métodos diferentes aqui nessa primeira página. Vamos começar fazendo a questão direto. Questão 6. Vocês estão vendo aí, gente, o Enem? Sim. Ótimo. Questão 6. Islã do Corpo é um encontro pensado para surdos e ouvintes, existente desde 2014 em São Paulo. Uma iniciativa pioneira do grupo Corpo Sinalizante, criado em 2008. Antes de seguirmos, vale a explicação. O termo Islã vem do inglês e significa, numa nova acepção para o verbo geralmente utilizado para bater com força, a poesia falada nos ritmos das palavras da cidade.
Nos saraus, o primeiro objetivo foi o de botar os poemas em libras na roda, colocar os surdos para circular e entender esse encontro entre a poesia e a língua de sinais, compreender o encontro entre essas duas línguas. Poemas de autoria própria, 3 minutos, um microfone, sem figurino, nem adereços, nem acompanhamento musical. O que vale é modular a voz e o corpo, um trabalho artesanal de tornar a palavra visível, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, tirar o público da passividade, seja pelo humor, horror, caos, doçura e outras tantas sensações. Novelle, Poesia Incorporada, Revista Continente, de 2016, adaptado. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de a. Imprimir o ritmo e visibilidade à expressão poética. B. Redefinir o espaço de circulação da poesia urbana. C. Estimular produções autorais de usuários de Libras. D. Traduzir expressões verbais para a língua de sinais. E. Proporcionar performances estéticas de pessoas surdas. Qual resposta vocês dariam para essa questão? Eu tô entre A e D. A e D. Mas eu leria de novo, só para escolher uma das duas. Então, se a gente vai ler de novo, a melhor parte é... Vamos primeiro ler o comando da questão de novo. Na prática artística mencionada no texto, o corpo assume papel de destaque ao articular diferentes linguagens com o intuito de... Então, intuito significa objetivo. Qual é o objetivo do texto? É imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética ou traduzir expressões verbais para a língua de sinais. Então, vamos voltar aqui no texto rapidinho, já procurando isso. Ele fala sobre tradução e encontro entre as duas línguas. Mas quando ele fala aqui no final, o que vale é modular a voz e o corpo num trabalho artesanal de tornar a palavra visível, numa arena cujo objetivo maior é o de emocionar a plateia, imprimir ritmo e visibilidade à expressão poética, parece mais certo, porque a gente tem aqui quase que uma repetição do mesmo jeito que o texto falou, olha só. A palavra visível e ritmo e visibilidade à expressão poética. Então, mas aí, quando a gente pensa em tradução, ele não fala realmente em tradução, ele fala em um encontro entre as duas línguas. Porque você não está transpondo a Batalha de Islã a intérprete de Libras, simplesmente fica ali do lado fazendo. É uma interpretação em Libras do poema. Então, uma visibilidade à palavra poética. Faz mais sentido. Vamos com a A, entendeu? Entendi. Eu gosto muito dessa ideia de quando eu termino de ler, estou em dúvida entre as duas, eu leio a questão, leio as duas que eu estou em dúvida, e aí volto no texto e vou procurando as palavras-chave das opções, que normalmente eu vou achar sempre a palavra-chave que é da pegadinha e a palavra-chave que é da resposta certa. E aí eu consigo ler aquela frase ali, lembrando do que eu li do texto inteiro no início, já consigo inferir qual que é a certa e qual que é a pegadinha, entendeu? E aí isso ajuda a economizar um pouquinho de tempo. Mas também dá para ler o texto inteiro e ler de novo as questões, que aí você também consegue chegar do mesmo jeito. Qual que é o sistema que funciona melhor para você? Questão 7. Agora vamos começar lendo primeiro a questão, depois o texto. A leitura do texto permite ao leitor entrar em contato com registro do inventário do português brasileiro, justificativas da variedade linguística do país, influências da fala do nordestino no uso da língua, exploração do falar num grupo social específico, representações da mudança linguística do português. Li meio correndo, desculpa, mas vamos lá. É possível afirmar que muitas expressões idiomáticas transmitidas pela cultura regional possuem autores anônimos. No entanto, algumas delas surgiram em consequência de contextos históricos bem curiosos. Aquele é um cabra da peste é um bom exemplo dessas construções. Para compreender essa expressão tão repetida no Nordeste brasileiro, faz-se necessário voltar o olhar para o século XVI. Cabra remete à forma com que os navegadores portugueses chamavam os índios. Já peste estaria ligada à questão de superação e resistência, ou mesmo uma associação com o diabo. Assim, com o passar dos anos, passou-se a utilizar tal expressão para denominar qualquer indivíduo que se mostre corajoso ou mesmo insolente, já que a expressão pode ter caráter positivo ou negativo. Aliás, quem já não ficou de nhenhenhê por aí? O termo, que normalmente tem significado de conversa interminável, monótono ou resmungo, tem origem no tupi-guarani, e nhen significa falar. Ok, agora vamos voltar. Nesse texto aqui, como as questões eram muito curtinhas, é até difícil de lembrar a diferença entre elas, mas a gente já sabe que a questão está pedindo para a gente qual tipo de contato o texto provém entre o autor e algo. O
que o texto está falando, em geral, é sobre a origem de certas expressões que a gente usa. Então, alguma coisa sobre origem provavelmente vai aparecer na resposta certa. A gente tem registro do inventário do português brasileiro, justificativa da variedade linguística do país, influências de fala do nordestino no uso da língua, exploração do falar de um grupo social específico, representações da mudança linguística do português. Qual vocês acham que é a resposta certa? Eu sempre fico entre duas, estou entre C e E. Aí eu releio o texto para confirmar. Mas o Esse é sempre o meu problema. o modelo de questão do Enem é feito para você ter que fazer isso. O TRE, ele coloca graus de acerto na questão. E você vai ter sempre uma questão que está quase certa, mas não está certa. E aí, o objetivo é justamente ver o seu raciocínio lógico para conseguir diferenciar o quase certo do absolutamente certo. Esse é o objetivo da prova. Então, aceitar isso no nosso coração, que a gente sempre vai ficar em dúvida, facilita um pouco também. O lance é como a gente vai voltar no texto e como a gente vai interpretar o que é o quase certo e o que é o certo. Isso que dá a diferença na pontuação. Então, nesse caso aqui, você falou que você está em dúvida entre quais? C e E, mas eu acho que é C mesmo. C e E, ok. Então, nós temos a influência da fala do nordestino no uso da língua e representações de mudança linguística do português. Vamos pensar sobre essas duas aqui. Influência da fala do nordestino. Cabra da Peste, realmente, ele está falando sobre o nordestino. Mas e nhenhenhen de Tupi-Guarani, que ele fala que é todo mundo, que ele fala quem já não ficou de nhenhenhen? Isso ele está falando que é o Brasil inteiro. Então, não é só sobre o nordestino. Por causa dessa frase aqui, a gente consegue eliminar essa opção. Eu apontando para a tela, como se você conseguisse ver. Aí nós temos a letra E aqui. Vamos pensar na letra E. Representações da mudança linguística do português. Ele fala um pouco de mudança linguística mesmo, porque ele fala, olha só, a gente tinha essa ideia de cabra, a gente tinha essa ideia de peste, a gente foi juntando e foi fazendo. A gente tinha nhen, que era falar, e aí nhen virou falar demais, resmungar, etc. Então é uma mudança, mas o objetivo do texto é essa mudança? Não. O objetivo do texto é mostrar a origem. Lembra que foi a primeira percepção que a gente teve? Então seria A. Agora a A aparece muito na cara. Mas o problema da A, como que ela te faz errar? Como que a questão te induz a errar? Ela usa a palavra inventário, que não é uma palavra cotidiana, né? Não é uma palavra que ninguém usa. Só usa inventário quando você está falando sobre dividir alguma coisa em direito, coisa assim. É bem raro na sua vida. Então, a gente tem um instinto de pular, porque essa palavra a gente não entrou em contato. Nem quando a gente leu o texto diretamente, nem quando a gente foi tentar compreender o que ele significava. Só que o inventário, ele também é a busca da origem das coisas. Então, é uma palavra similar à ideia de origem. Aí, quando a gente lê e pensa, as outras estão meio certas, mas não parecem muito ideais, a gente já começa a olhar para essas opções que estão mais esquisitas. Então, o justificativo a gente sabe que não é porque não está justificando nada. Influência da fala do nordestino no uso da língua, a gente teve esse problema de que não é só do nordestino. Exploração de falar de um grupo social específico também não é específico, ele está falando sobre todo mundo. Então, a gente fica ali entre a A e a E, porque a E faz muito sentido. Ele está falando sobre as representações da mudança linguística, mas não é o sentido. E a gente não imediatamente presta atenção, mas está certa, porque ela usa uma palavra pouco usual para falar de uma característica óbvia do texto, para te induzir ao erro mesmo, dificultar um pouquinho mais a questão. Então, nesse caso, quando a gente chega, ok, estou em dúvida entre uma questão, estou em dúvida entre algumas opções, mas uma delas parece 100% ideal, vou olhar para as outras que eu não prestei atenção e relembrar elas. Isso vai gastar um pouquinho mais de tempo? Sim, mas a questão foi construída para isso mesmo, para gastar um pouquinho do seu tempo e ver como funciona esse raciocínio lógico. Então, é um pouco difícil fugir disso. Vamos passar para a próxima aqui. O ouro do século XXI. Esse vamos... Aliás, não vou ler o texto antes, não. Esse eu vou ler a questão de novo e ver como é que funciona. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor do texto para... então a gente já pode procurar onde tem as aspas e prestar bem atenção quando a gente for ler o texto. Ok, vamos lá. O ouro do século XXI. Sério, Gadolínio, Lutécio, Pomécio e Hérbio. Sumário, Térbio e Disprósio. Ômio, Túlio e Térbio. Estou muito feliz que consegui ler todos esses nomes sem travar. Essa lista de nomes esquisitos e pouco conhecidos pode parecer a escalação de um time de futebol, que ainda teria no banco de reservas Latânio, Neodímio,
praseodímio, európio, escândio e ítrio. Mas esses 17 metais, chamados de terras raras, fazem parte da vida de quase todos os humanos do planeta. Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Então, a gente já achou as aspas. Eles estão nos materiais usados na fabricação de lâmpadas, telas de computadores, tablets, celulares, motores de carros elétricos, baterias e até turbinas eólicas. Apesar de tantas aplicações, o Brasil, dono da segunda maior reserva do mundo desses metais, parou de extraí-los e usá-los em 2002. Agora volta a pensar em retomar a sua exploração. Vamos voltar de novo e só dar uma prestada de atenção nas aspas? Chamados por muitos de ouro do século XXI, elementos do futuro ou vitaminas da indústria. Ok. As aspas sinalizam expressões metafóricas empregadas intencionalmente pelo autor para imprimir um tom irônico à reportagem, incorporar citações especialistas à reportagem, atribuir maior valor aos metais, objetos da reportagem, esclarecer termos científicos empregados na reportagem ou marcar a apropriação de termos de outra ciência pela reportagem. E aí, pessoal, o que vocês acham que é a resposta? Ah, beleza, Fernanda, tá tranquilo. Estou descartando a A, a B, a E. Agora eu tô entre C e D. Tem um negócio preto na frente da tela. Saiu? Saiu. Isso era eu colando a resposta que eu tinha esquecido. Você tá entre a C e a D? Isso, vou nascer. Você vai nascer? Beleza, você acertou. Vamos pensar aqui por que você acertou. A gente teve aqui, na hora de olhar as aspas, que era uma citação, mas não era uma citação de especialistas, então não é a B. Aí a D fala de termos científicos, mas nada indica que termo científico era o que esses nomes são, né? E quando você olha para o que esses nomes são, ouro do século XXI, elementos do futuro, vitamina da indústria, eles são meio exagerados, né? Então, atribuir maior valor aos metais, objeto da reportagem, faz muito sentido. Aí vocês olham que nessa questão fez muito sentido dar uma olhadinha só na questão, sem olhar as respostas, porque ela já mostrou para a gente o que procurar na hora de olhar o texto. Vai dar para fazer isso sempre? Não. Às vezes o comando da questão é bem genérico, mas às vezes funcionam. E olhar essas duas linhazinhas de comando da questão antes de ler, muitas vezes gasta tempo nenhum e pode ajudar. Pode não ajudar, mas pode ajudar. Ler a questão e as respostas gasta uma memória que eu não tenho, muita gente tem, mas eu não tenho. Então, eu gosto de ler o comando, o texto e as respostas por causa disso, que eu já sei o que procurar. Vamos fazer de novo assim aqui na questão 9. No trecho, o narrador mobiliza recursos de linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da. Ok, então recursos de linguagem e expressividade. Vamos pensar aqui. Na sua imaginação perturbada, sentia a natureza toda agitando-se para sufocá-la. Aumentavam as sombras. No céu, nuvens colossais e túmidas rolavam para o abismo do horizonte. Na várzea, ao clarão indeciso do crepúsculo, os seres tomavam ares de monstros. As montanhas subindo ameaçadoras da terra perfilavam-se tenebrosas. Os caminhos, espreguiçando-se sobre os campos, animavam-se quais serpentes infinitas. As árvores soltas choravam ao vento, como carpideiras fantásticas da natureza morta. Os aflitivos pássaros noturnos gemiam algouros com pios fúnebres. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Nossa, dramático, né? Bem dramático. Aranha, Canaã, São Paulo, 97. Ok, é um livro. Canaã. No trecho, o narrador mobiliza recursos da linguagem que geram uma expressividade centrada na percepção da relação entre a natureza opressiva e o desejo de libertação da personagem, confluência entre o estado emocional da personagem e a configuração da paisagem, prevalência do mundo natural em relação à fragilidade humana, depreciação no sentido da vida diante da consciência da morte iminente ou instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. O que vocês acham que é? Essa minha mãe estava falando junto enquanto seria, então eu vou chutar. Eu vou chutar na E. Chutar na E é sempre uma boa. Eu, quando chuto, eu sempre chuto C. Mas, nesse caso, nós dois erraríamos, porque a resposta é a B.
O texto é muito dramático, assim, é até difícil de entender, ele usa palavras muito difíceis, tipo túmido e tenebroso e assim, imagens muito difíceis e tal. Mas o que a gente sabe do texto? Pegando só uns pedaços aqui. Sua imaginação perturbada sentia a natureza agitando-se para sufocá-la. Então, essa letra E aqui, instabilidade psicológica da personagem face à realidade hostil. Nessa primeira frase, a gente já sabe que não é, porque não é que a realidade é hostil, é que a imaginação dela está percebendo o ambiente como hostil. Por quê? Aí a gente continua lendo aqui, o clarão indeciso, montanhas perfilavam-se tenebrosas, nananã, vários dramas. Maria quis fugir, mas os membros cansados não acudiam aos ímpetos do medo e deixavam-na prostrada em uma angústia desesperada. Lendo só essas duas frases, a primeira e a última, a gente já consegue resolver a questão. Por quê? A gente sabe que a imaginação dela está percebendo assim e que ela está em uma angústia desesperada. E aí ela descreve o ambiente todo de um jeito tenebroso, horrível, agitado e tudo. Então a gente consegue chegar na lógica de a confluência entre o estado emocional do personagem e a configuração da paisagem. Isso é uma marca muito grande de alguns movimentos literários, aproveitando para passar um conhecimento aqui, é uma marca muito grande de movimentos literários, principalmente do século XIX, de você usar o ambiente para descrever a pessoa. Isso é uma marca de vários movimentos diferentes. Você tem o realismo fazendo isso, o romantismo faz muito isso. Esse texto é bem romântico, assim, tem um tom bem romântico. Mas a ideia era você explicar indiretamente o que o personagem está sentindo. Em vez de você mastigar exatamente o que é, você tem muitos elementos poéticos. O que a poesia faz é criar imagens, criar representações das coisas. E aí eles faziam isso através dessa descrição do ambiente que espelhava a descrição das pessoas. Hoje, um livro que faz isso, que faz isso muito bem, é Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis explica o ambiente em muitos detalhes, e ao explicar o ambiente, ele acaba aludindo para o formato da sociedade, o jeito que as pessoas se comportam, como as pessoas estão se sentindo naquele momento, tudo através de descrições de como o ambiente está e como o ambiente é percebido pelos personagens. Então, só para que às vezes caia alguma questão sobre literatura e tudo, que também é bom sempre falar, né? Então, o século XIX, os movimentos do século XIX, desde o parnasianismo, o romantismo, todos eles têm essa mania de usar o ambiente para descrever a pessoa. Nesse caso aqui, então, também a gente sabendo que Canaã é um texto um pouco clássico, isso também seria uma dica para a gente de como reconhecer o que é, por que a letra C está certa. Ó, a letra B está certa. Vamos passar aqui para frente. Questão 10. A questão 10 tem imagem. Normalmente, quando tem imagem, eu leio a imagem primeiro, porque aí eu já fico na cabeça o que é aquilo. Quanto vale o gol? Da Marta e do Neymar. Da Marta, 400 mil e do Neymar, 14,5 milhões de dólares. Mas a Marta fez 103 gols pela seleção e o Neymar fez 50. Ou seja, ela ganha 3,9 mil por gol e o Neymar ganha 290 mil por gol. Ok, então a gente vai passar raiva com o machismo. Essa é a questão. Vamos lá. Questão 10. Vocês querem ler a questão antes? O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Então, manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Já dá para a gente pensar, a sociedade influencia o futebol. Então, os problemas da sociedade também estão no futebol. Vamos ler o texto. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas, no futebol a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para a melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois sobressai. Nós temos a diferença absurda do Neymar ganhando muito mais que ela. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que A. Apresenta proximidades com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. B. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. C. Traz remunerações dos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. D.
resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, em remuneração mais alta para as jogadoras, ou possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como a Marta. B. Sim, B. Essa é uma questão bem tranquila, né? Só olhando a imagem já conseguiria responder. Então não vou comentar ela não para a gente poder fazer mais. Eu também, só com a imagem eu já vi a resposta. Sim. Só com a imagem a gente já sabe qual é o problema dessa situação, né? Vamos pular aqui para 11, aí a gente acaba a aula. Para vocês não ficarem aqui muito depois do horário. As reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador. Então a gente está falando de reivindicação do operário, condição aviltante. Não sei o que aviltante significa. Se está falando de submetido, deve ser alguma coisa negativa. Aviltante significa ultrajante, ruim, de exploração. Recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é. Ok, então a gente está falando de alguma tentativa de neutralização de manifestação ou de greve, de alguma coisa assim. Vamos lá. Fomos falar com tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com o supervisor, que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou. Estão pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Tinha uma serra circular cortando uns caibros ali perto, então só dava para falar quando a serra parava, e aquilo foi dando nos nervos. Falei que a gente tinha direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar, 50 volts aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que, se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha que acabar a ponte. A nossa companhia nunca esqueceu do nosso trabalho ali naquela ponte, um orgulho nacional. A maior ponte do mundo, melhores contos do Pellegrini, 2005. Ok, então as reivindicações operárias quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é sequência de atribuição de responsabilidades e poder decisórios a terceiros, solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para entrega de obras, intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena, promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários ou o apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Qual é a resposta? Gente, vocês estão aí ainda? Eu acho que é A. A? Okay. Isso. Realmente, vamos... Deixa eu esperar o ônibus, gente, foi mal. Na letra A, sequência de atribuição de responsabilidade e poder decisórios a terceiros. Realmente, eles ficam falando, tá, vamos passar, chama o encarregado, chama o engenheiro, chama o supervisor, chama outro engenheiro. Então, realmente, tem uma atribuição a terceiros da responsabilidade do que está acontecendo. Mas agora vamos ler o comando da questão mais uma vez. A mais forte, as tentativas de neutralização mais fortes, quais são? Então, ele começa falando que não tem dinheiro, não pode fazer isso, vamos chamar mulheres para vocês, várias tentativas. Mas o que fica no final? Era uma questão de honra, a gente tinha que acabar a ponte, a nossa companhia nunca esquecer nosso trabalho ali naquela ponte, um orgulho nacional. Então, a mais importante é essa que encerra o assunto, é a que aparece no final e que convence as pessoas. Como não tem nenhuma oposição depois, dá para a gente imaginar que essa foi a que resolveu a questão. Porque antes eles estavam tendo que continuar tentando. Então, realmente, a letra A, ela acontece. Eles ficam chamando as responsabilidades de terceiros. Mas a mais certa é a que está mais de acordo com esse comando da questão. O que é o mais... Eu considerei a E, mas eu levei em torno o contexto do texto inteiro, não só o final. Porque o texto não é muito patriota, não. Não, o texto é zero patriota, mas o convencimento parte desse sentimento patriótico. É a ideia de você ler a questão antes para você ler o texto já pensando no que a questão quer. O foco da questão aqui é o que é o mais forte dos argumentos que ele apresenta, é o orgulho nacional.
E aí você tem aqui o amor patriótico como substituto do orgulho nacional, fazendo esse link direto com o texto também. Enquanto essa ideia de atribuição de responsabilidades, ela parece meio indireta nas entrelinhas do texto desse início aqui. E muita coisa acontece depois disso. Então, você tem... As duas primeiras frases são sobre isso, mas elas não foram suficientes. Aí várias outras coisas aconteceram depois. Então, essa pegada de entender o que a questão quer de mim e como a questão acha que eu vou errar é essencial para a gente conseguir acertar de fato. Eu provavelmente, na aula que vem, vou continuar fazendo questões do Enem de 2020 com vocês, porque a banca que está produzindo a prova esse ano é muito similar e as orientações também são muito similares, o sentimento da prova em geral provavelmente vai ser muito parecido com o que foi ano passado. Então, vale muito a pena a gente dar uma olhada mais atenta no que foi os textos, mas eu também vou passar a revisão de vírgula, que a Amanda pediu. E, Fernanda, se você também tiver alguma dúvida específica, alguma coisa que você percebeu que você errou no simulado ou na redação, que você acha que seria bom eu trazer e revisar com vocês, pode me trazer, porque mesmo que seja uma dúvida pessoal, gente, qualquer coisa que a gente pare para revisar vai ajudar todo mundo de algum jeito. Então, é sempre bom trazer as dúvidas pessoais também, beleza? E se vocês tiverem dúvidas específicas nas questões do simulado, também podem me trazer, tá bom? Tá bom, obrigada, teacher. Muito obrigada, gente. Beijinhos e boa aula para a Marina agora. Obrigada. Beijo. Lembrem-se da aula da Marina às 7. Ela é minha amiga, então vão lá. Falem que eu incentivei vocês a irem. Beijinhos.